Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Gás. E hoje nós estamos com ele, que é diretor executivo da Associação Ibero-Americana de GLP, Gás Liquefeito de Petróleo. Ele é licenciado em Ciências Navais pela Academia Naval, com mestrado profissional em Gestão pela Escola de Negócios da UFRJ, Instituto COPEAD, e possui mais de 35 anos de experiência, tanto no setor público quanto no setor privado, em relações institucionais, tanto na América Latina quanto no Brasil. Estamos aqui com Fabrício Duarte. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Marcelo. Obrigado por me receber, pelo seu tempo aí. Legal, legal. Então, a gente vai bater um papo hoje aqui sobre a Associação Ibero-Americana. O que é a Associação Ibero-Americana? Vamos falar vários temas aqui, né? Vamos falar um pouco sobre o mercado da América Latina, de GLP, para o nosso público entender um pouco mais, né, de como é que funciona todo esse processo também na América Latina, né? Então, primeiro, a primeira pergunta que eu queria te fazer, e até para explicar para nossa audiência, o que significa, o que é a IGLP? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo seu tempo uma vez mais, Marcelo. Essa oportunidade importante de apresentar um pouquinho a IGLP para o seu público, o público que acompanha e segue aí o seu podcast. E para a gente é importante também mostrar um pouquinho do que é nosso trabalho e da nossa realidade nessa parte institucional, de relações institucionais que nós temos na América Latina. A IGLP, Associação Ibero-Americana de Gás Liquefeito de Petróleo, como você mesmo comentou, é uma instituição privada com 38 anos de existência. Nós temos entre nossos membros mais de 80 membros, nós temos atualmente 84 membros, de mais de 17 países, tanto na América Latina como fora. Temos associados europeus também, associados chineses, indianos. Então é uma associação da indústria. Nós reunimos a indústria dentro da nossa associação para justamente compartilhar boas práticas na parte de segurança, na parte de logística, na parte de inovação. Isso é o que nós queremos, transformar isso aí, transformar toda essa sinergia em coisas boas, né, em boas práticas para a nossa indústria, e também servir como voz, né, como porta-voz da indústria perante reguladores de todos os nossos países aqui e outras entidades que sejam necessárias. Então a IGLP é isso. É um grande celeiro de compartilhamento de boas práticas. A gente está aí para realmente cada vez melhorar o setor, trazendo ideias, trazer as coisas boas, as boas experiências, né? Que o nosso grande negócio é o intercâmbio de experiências. Isso é que é importante. A gente pega as coisas boas que acontecem em todos os países, cada país tem a sua realidade, cada país tem coisas boas para oferecer dentro do setor, e a gente compartilha, para ver se de repente a gente consegue adaptar aquilo para a realidade local e transformar, né, o setor de GLP, fazê-lo crescer cada vez mais. Essa é a nossa ideia. E a nossa visão de tudo isso é ser uma referência. A gente tem a ideia, a visão de ser uma referência. Quando se pensar em GLP, a gente tem que precisar ver como é que funciona isso em determinado país, como é que funciona determinado sistema, como é que é o modelo de mercado, que nos busquem de informação, e a gente está trabalhando fortemente nisso. A gente tem conseguido bastante sucesso, ser uma referência do setor de GLP em boas práticas em toda a nossa região latino-americana. Legal. Como associados da IGLP, são só distribuidoras, tem revendedores, ou tem também outras empresas que são associadas também? Não, nós dentro do nosso... Nós temos várias categorias de sócios. Nós temos os sócios de membros, vamos colocar assim, vamos separar. Nós temos o sócio, o associado e o membro honorário. Os sócios são distribuidores, né? Geralmente distribuidores de todos os países na América Latina. Nós temos 28 sócios, distribuidores de todos os países: Brasil, Chile, Peru, Uruguai, México. Nós temos bastante diversidade de países dentro do nosso sócio. Os associados são provedores, seja de serviço ou de materiais, seja empresas como provedores, fabricantes de tanques, fabricantes de botijões, fabricantes de válvulas, provedores de serviços de consultoria e engenharia, por exemplo, são nossos associados. Esses são nossos. E os membros honorários são associações da indústria ou instituições de ensino, como, por exemplo, a USP, a Universidade Externado da Colômbia, a Unifor de Fortaleza. Temos vários, e as associações de classe, como o Sindigás, por exemplo, no Brasil, e a SEGA da Argentina, e outras de associações. Tá faltando a Escola do Gás aí, rapaz. Tá faltando a Escola do Gás. Vamos colocar a Escola do Gás aí também. A Escola do Gás. É só entrar. Instituto de Ensino, né? Estamos então, aí. Pode ser um dos associados, está exatamente acoplado dentro do que é o membro honorário da IGLP. Excelente. Vamos providenciar isso logo. Vamos trabalhar nisso, não tem problema. E assim, pro nosso público e também para aqueles que vão assistir posteriormente, qual o benefício de, por exemplo, se associar
a IGLP. Um pouco você já tocou um pouco sobre esse assunto, né? Network e outras coisas mais, mas reforça um pouco mais sobre isso. Não, Quais são os benefícios para ser um associado à IGLP? É importante. Acho que a associação é um conjunto de pessoas buscando uma sinergia dentro do nosso setor. Isso eu acho que é o grande mote das associações. E a nossa associação, ela justamente trabalha justamente nisso. Então, um dos grandes benefícios da associação é o network. A gente tem o contato com especialistas, pessoas que grandes pessoas, vamos dizer assim, personalidades do nosso setor de GLP, empresas com grande conhecimento, capacidade de obter, saber como funcionam as melhores práticas, as coisas que funcionam melhor em cada país, ter essa troca de experiência. Então, o networking é o fundamental. E nós sabemos, né, Marcelo, que o networking hoje em dia é fundamental para qualquer negócio. Então, Sim, a gente sabe que dentro da associação a gente consegue unir, fazer essa sinergia entre todos os nossos associados e conseguir o melhor deles. Então, esse é o grande benefício, é o network que nós oferecemos, que é muito grande. Estamos falando de 84 membros de 17 países. Estamos bastante gente, né? Eu estou falando 85 porque a gente já está pensando na Escola do Gás. Se é sim, próxima, olha aí, é verdade. Já até incluí a Escola do Gás. Excelente. Então, a gente justamente provê essa sinergia, esse intercâmbio, e é um grande benefício. Claro, temos publicações próprias, publicações importantes, estudos de mercado, publicações de referência, como a gente fala, estándares de segurança, estándares por exemplo, de carregamento que nós temos hoje, de carregamento de botijões que estão disponíveis no nosso site, informações gerais sobre o setor. E a gente oferece isso para os nossos associados. Algumas coisas são abertas, algumas coisas são efetivamente para os associados, são exclusivas, como os estudos de mercado. Então, isso é uma grande vantagem. E nós fazemos eventos. Todos os anos nós temos eventos, que são eventos grandes, são os maiores eventos da indústria de GLP da América Latina. Dentro desses eventos, a participação do associado, obviamente, com descontos, grandes descontos para os associados que participam. Então, assim, participar de um evento que está unindo toda a indústria de GLP da América Latina e ganhar um desconto. E os descontos normalmente são bons. As empresas que colocam estantes, por exemplo, elas são mais do que valem a pena da taxa de anuidade que a empresa acaba pagando dentro da associação. Então, assim, são muitos benefícios para o associado da IGLP, e a gente está trabalhando. Isso é meu trabalho fundamental, Marcelo. Assim, eu trabalho para gerar benefício o tempo todo para as empresas. Legal. Buscar ideias para gerar benefício. O que a gente pode fazer melhor? Para que você pode se sentir? Então, buscando esse feedback do associado para a gente poder melhorar cada vez mais. Excelente. E temos aí programado já, né, o próximo evento, né, o próximo congresso da Associação Ibero-Americana, né? Vai ser aonde esse evento agora? E qual a data, né? Também o pessoal saber aí que tá aí. Anualmente a gente realiza o nosso evento, é o congresso anual da IGLP, normalmente nos meses de março. Esse ano, uma exceção, nós vamos fazer no mês de setembro, que vai ser de 22 a 26 de setembro, no Rio de Janeiro, no Expomag, que nós vamos fazer junto com a Associação Mundial. Que a Associação Mundial faz um evento que a gente chama de a Semana do Gás, que é LG Week. Então, essa Semana do Gás vai incorporar o 38º Congresso da IGLP. Então, nós vamos fazer, junto com eles, um evento gigante, né? Pode imaginar, o Expomag está todo separado para a gente. Então, quem conhece o Expomag sabe que é um centro de convenções gigante. Tem mais de um andar, são 3 andares. Então, vamos ter uma feira que esperamos aí algo em torno de 230 estandes, muitos expositores. Já temos hoje mais de 60% da feira vendida, então as empresas que estiverem interessadas em participar têm que procurar a gente, têm que começar a se preocupar com isso, porque os estandes estão acabando, então é importante correr para a gente poder não ficar fora do evento. Eu acho que tem que participar. E assim, como além de um evento latino-americano que a gente faz todo ano, esse é um evento mundial. Sim. Então estarão distribuidores de todos os países do mundo. Então, assim, estamos falando de 2.500 pessoas. Assim, mais network que isso não existe, né? Então a gente vai ter aí capacidade e novidade. Então, assim, dentro da feira, todas as empresas de tecnologia que trabalham dentro de fornecedores que trabalham dentro da indústria de GLP vão estar presentes. Então, tudo de mais moderno, tudo de mais novo que você pode imaginar de tecnologia vai estar nessa feira. Vale muito a pena visitar o nosso evento.
Legal. E como é que faz para se inscrever, né? E assim, você já falou meio que direcionando as pessoas que participam, né? Fornecedores de gás, mas o público em geral, tipo, por exemplo, o revendedor que quiser participar do evento, que quiser estar presente no evento, ou mesmo os funcionários de distribuidora, ou mesmo fabricantes que também nos seguem no canal. Como é que eles fazem para participar do evento? Que não seja um patrocinador que não tem um stand, mas ele quer ir para o evento. Como é que ele faz a inscrição? Claro, o evento vai ter tem um site já, as inscrições vão estar abertas, estão programadas para abrir na primeira semana de abril. Pronto, então até a primeira legal. semana de abril, a gente vai ter que ter paciência para esperar um pouquinho, para ver como as coisas estão andando, mas na primeira semana de abril, dentro do site, a gente pode compartilhar aqui para você colocar dentro do seu dentro da área de compartilhamento do seu podcast, Legal. o site do evento. O site do evento vai ter disponível o registro, a inscrição, vai ter uma parte em português, o site está em inglês, mas vai ter uma parte em português para inscrição. E aí a pessoa pode se inscrever, tem vários tipos de inscrição, tem o cara que vai participar do evento todo, participar dos almoços, jantares, tudo isso, é um tipo de inscrição. Tem um evento específico, que vai ser o Latin American Day, um dia dedicado à América Latina, que vai ser basicamente o nosso congresso anual dentro do congresso da Associação Mundial, que vai ser na terça-feira. E vai ter a possibilidade de visitar a feira. Então tem vários tipos de ingresso. Tem ingressos que eles cabem no bolso de cada um. No bolso de cada um, perfeito. Cada um tem o seu bolso. Então a gente sabe que a gente pode contar com isso aí, cada um tem o seu bolso. Então tem que ver qual o ingresso que vai. Então visitar a feira, por exemplo, já vale muito a pena. Você já vai ter você vai ter contato com as pessoas, você vai ter contato com as empresas, você vai ter contato com a novidade, com toda a inovação que está envolvida dentro do GLP, porque todo mundo pensa, né? O GLP... Sim. Essa é uma coisa até interessante, a gente vai fazer um parênteses aqui. Todo mundo pensa que o GLP não inova, né? O botijão, aquela coisa antiga, é um botijão, o botijão não muda, mas hoje a indústria inova em muito, inova em experiência com o consumidor, inova com logística, inova com muita coisa. E nesse evento, nessa feira, cada visitante vai ter condição de ver quanto a gente inova, quanto inovadora é a indústria de GLP. Isso, perfeito. Isso nos estandes, né? Que vão estar disponíveis para o pessoal visitar, exatamente, e conhecer o que está acontecendo. Muito bom, legal. Vamos agora entrar num tema, a gente falou um pouco agora do conceito, o que é a IGLP, entramos nas atividades que a IGLP faz. E agora eu queria conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais o conhecimento do nosso público com relação à comercialização do GLP, né? É muito parecido com o Brasil, os outros países que estão aqui perto. Como é que você poderia descrever, assim, talvez em grupos? Esse grupo aqui é assim, esse grupo aqui é assado, esse aqui é de outra forma. É muito parecido com o Brasil? É diferente do Brasil? Como é que você poderia classificar esses? Vamos lá, Marcelo. É importante, essa é uma coisa interessante que a gente vai ver. O mercado de GLP da América Latina ele é muito parecido, de uma forma geral, tá? Em termos de comercialização. O GLP é comercializado em botijões e a granel. Então, a gente coloca o domiciliário, que é o botijão, e o granel, que é industrial, pequenos comércios, a gente vai a comercialização é igual. E o percentual de comercialização é muito parecido. Então, se a gente olhar dentro do volume todo que é comercializado, nós estamos falando de mais ou menos 30 milhões de metros de toneladas métricas que são comercializados na América Latina, entre todos os países. Dentro desse volume, Brasil e México são 50%. 50% disso é o Brasil e México. Brasil 8 milhões, México 9 milhões, o resto são os demais países da América Latina. E o balanço é mais ou menos parecido. O percentual varia um pouquinho. Então é 70% domiciliário, botijão, e 30% granel. Alguns países mudam. O México, por exemplo, que tem um pouquinho mais. O México, apesar de ter um volume de mercado muito maior do que o nosso, tem 1 milhão de toneladas mais que a gente vende, e em domiciliário ele vende menos. A gente vende 5 milhões de toneladas e vendem 4. Só que eles têm o GLP automotivo, que vende bastante, e eles têm mais desenvolvida a parte industrial. Então isso faz com que o balanço dele fique um pouco diferente do nosso, algo em torno de 60-40. Mas na média, 70% é envasado, 30% granel, da forma que a gente vende no Brasil, da forma que a gente comercializa no Brasil. Não tem grandes diferenças de comercialização. Existem algumas diferenças, algumas especificidades, por exemplo, em países como Argentina e Chile, não é mescla. É propano e butano. Então, o domiciliário é butano e o granel é propano. Certo. Por quê? Justamente por questão de vaporização, frio, temperatura. Aí nós estamos entrando numa parte técnica que não entra na nossa conversa, mas basicamente a comercialização é igual à do Brasil.
Perfeito. Desses países, como é a questão da marca, né? A marca ela é respeitada, só se enche um botijão da própria marca. Como é que é a manutenção desses recipientes, né? Como é que funciona, assim, você citar alguns exemplos, né? Pode citar alguns exemplos de alguns países, né? Algum que é muito parecido com o Brasil, outros que eventualmente são diferentes, né? Como é que funciona, primeiro, a questão de respeito ao enchimento por marcas, né? E como é que é feita a manutenção nesses casos? Correto. Marcelo, olha só, vamos lá, vamos colocar assim de uma forma geral. Em termos, se a gente colocar, a gente observar a América Latina não por volume, não vamos por volume comercializado, mas por países, a grande maioria dos países respeita a marca. A grande maioria dos países respeita a marca. Então, existem hoje, em termos de volume também, né? Então, se a gente colocar, a marca é respeitada, normalmente só podem encher os botijões da sua marca. Alguns países, vou dar um exemplo, no México, a marca é respeitada, está em legislação, mas existem cilindros genéricos que são enchidos por qualquer distribuidor. Então, assim, você tem a sua própria marca, vamos colocar aí a Fabrício Gás, eu tenho a minha própria marca, só que existem cilindros no mercado, você chega com um cilindro, por exemplo, preto, todo preto, e eu vou encher para você, que não tem marca nenhuma, e eu encho. Então, a marca está lá, mas ela não é da forma que a gente tem no Brasil. E os mercados como o Brasil, que são referências, e o Chile, por exemplo, que são mercados que a marca cada um só é responsabilidade, é a obrigação de fazer, e cada um só pode encher sua marca. Outros mercados que efetivamente qualquer um enche qualquer um. Né? A gente vê um pouquinho dos mercados desse tipo na América Central, basicamente, que além disso ainda tem a parte do abastecimento fracionado, que pode ser feito vamos colocar assim, revendas ou em postos de gasolina, que a gente chama estações de serviço. Então, esses modelos existem. Então, existem na América Central, existe na América do Sul. E o grande exemplo, assim, na América do Sul, vamos colocar a América do Sul. Na América do Sul, o único país hoje que faz esse tipo de modelo é o Paraguai. O Paraguai, ele permite o abastecimento fracionado. No Paraguai, existem 3 modos de comercialização. É o GLP cilindro, em 10 e 13 quilos. É o granel. E é o que eles chamam de enchimento fracionado, que é o posto de gasolina que abastece carro em uma estação, uma estação de serviço, de enchimento de carro, e tem uma estação de enchimento separada para botijão. Dentro de uma caixinha, uma coisa separada. Essa é a teoria que funciona o negócio. Então, assim, esse é o modelo. Mas em termos de marca, as grandes referências na América Latina são Brasil e Chile. A Argentina respeita a marca, o Uruguai respeita a marca, o Peru respeita a marca, a Colômbia respeita a marca. A Colômbia, então, por exemplo, ela foi um grande exemplo, porque ela até 2007 ela não respeitava a marca, ela fez uma transição que demorou alguns anos, e hoje um mercado muito melhor, um mercado muito mais maduro, justamente porque ela passou a respeitar a marca. Quando não se respeitava a marca, a quantidade de botijões que a gente tinha dentro do mercado colombiano em mau estado eram muito grandes. Então, a segurança do consumidor era comprometida, a qualidade do serviço prestado era comprometida. Então, quando eles mudaram essa política de vamos mudar a regulação, vamos passar a usar, a respeitar a marca, cada um só pode ser sua marca, a coisa melhorou muito. Então, o mercado colombiano evoluiu muito com essa mudança. Então, o mercado colombiano é um exemplo do que deve ser, assim, da maneira como deve ser feito. Conduziram de uma forma muito boa, e é um bom exemplo do que está acontecendo. Um bom exemplo para a gente poder ver, porque existe hoje no Brasil uma mudança de regulação, uma sugestão de mudança de regulação que quer fazer um movimento parcialmente para o outro lado. E a gente vê que as pessoas, quando estudam os mercados, veem os mercados que operam sem marca, a gente vê a qualidade dos botijões, a qualidade do serviço prestado, a segurança do consumidor, ela é bastante comprometida. Então, esse é importante. Eu tenho uma pergunta ainda volto com relação à questão de marcas. Esses países que não têm um respeito à marca, né? Que cada um não enche a sua própria marca. Como é que funciona a manutenção? Pelo menos na legislação, né? No que está escrito na legislação. Como é que funciona a manutenção desses recipientes? Olha, a manutenção desses recipientes, as legislações desses países, na média, elas não são muito, vamos dizer assim, assertivas. Elas são muito frouxas. Então, o que acontece é que não existe obrigação de fazer, não existe obrigação de manutenção. A obrigação de manutenção é simplesmente eu não posso deixar sair da minha planta um botijão vazando. Ponto. Né? Então, essa seria a obrigação da manutenção. Então, para você, então a gente sabe, você conhece bem, e o público está escutando,
Só isso é muito pouco. É. Você sabe que, Sem pô, dúvida. se o cara não tem a obrigação de fazer, a gente acaba não fazendo. Por que que eu ando no carro? Eu ando no meu carro. Uhum. Eu tenho um carro que eu uso aqui. Eu posso usar ele até acabar. Só que depois que eu vou usar ele acabar, outra pessoa vem e vai usar. Por que que eu vou fazer manutenção no carro? Por que que eu vou trocar o óleo? Por que que eu vou trocar o amortecedor? Eu não preciso, né? Isso não vai Não faz acontecer sentido. Né? Não vai sentido, não vai acontecer comigo. Qual o ganho que eu tenho com isso? Não tem ganho nenhum. Pelo contrário, só tem prejuízo. Eu vou gastar dinheiro, depois outra pessoa vai usar. Então, é dentro dessa mesma política, a gente vê que nos países que isso acontece, a manutenção é muito precária. Então, aí, se depois você quiser, eu posso te mandar fotos. E aí as fotos, elas falam mais do que... mais. A gente vai colocar nesse momento agora, quando a gente fizer a edição. Então, já vamos colocar que já vai aparecer as fotos. Mostra as fotos, Isso. as fotos vão aparecer. Eu tenho várias fotos de mercados, sem citar nomes, assim, você vai observar a qualidade do botijão. Pronto para entrega, e você olha assim, isso aí, assim, é para destruição imediata. É lixo, né? Então, não tem reparo. Situações precárias, né? Muito precário, muito ninguém precário. dá manutenção, então assim, quando todo mundo é responsável, ninguém é responsável, Exatamente. Né? É o famoso da vaca e da baleia, né? Por que a baleia está em extinção, a vaca não? Exato. É mais ou menos assim, porque uma ninguém cuida e a outra todo mundo, alguém tem dono. Se tem dono, alguém cuida, e se cuida, a coisa funciona. Perfeito. Vamos falar especificamente agora de um dos países que você já citou, né, que faz o enchimento. Primeiro, não tem um respeito à marca, né, de enchimento, não se enche só da mesma marca, da marca própria. E, além disso, tem um enchimento fracionado, né, que você citou o exemplo do Paraguai. Né? Primeiro, no aspecto da manutenção. Né, falando especificamente desse país, né, do modelo de negócios desse país, que eu acho que assim é muito semelhante da direção que tem sido apontada para o que está se querendo fazer hoje na regulação brasileira. Né? Como é que tem o Parque Paraguaio tem realmente se mantido, sendo na legislação dele, sendo cumprida os prazos de requalificação que são estabelecidos, as empresas conseguem manter esse nível de requalificação? Tem informações sobre isso? Olha, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que é muito importante a gente, como a IGLP, eu gosto sempre de deixar claro, toda vez que eu vou visitar um país, toda vez que eu vou falar com um regulador, toda vez que eu vou falar com um político, alguém, um ministro, que seja, a IGLP, ela respeita absolutamente todos os países de uma forma absoluta. Então, a gente sabe, quem sabe o que é melhor para cada país é cada país. Então, o Paraguai, vamos entrar no Paraguai, quem sabe o que é o melhor para o Paraguai é o Paraguai. Sem dúvida. Não somos nós. Então, a gente respeita, a gente entende. O que a gente gosta de sempre colocar é que a gente vê práticas melhores. A gente entende que existem práticas melhores, existem maneiras melhores de levar o negócio, de regular o mercado, do mercado ser melhor para o consumidor final, não é para as empresas. A gente, da IGLP, a gente está preocupado, assim, nosso objetivo principal é a segurança e a qualidade de serviço do consumidor final. Perfeito. É benefício para a sociedade. Como a sociedade vai ter o melhor serviço possível. Então, nesse aspecto, sempre a gente visita o Paraguai, e você me acompanhou numa visita ao Paraguai, a gente sempre tenta deixar isso bem claro, seja para as empresas, seja para os legisladores, seja para os reguladores. Então, a gente entende que eles entendem o que é o melhor para eles. Agora, na realidade, o que tem hoje no mercado paraguaio? A permissão de encher qualquer marca, ela leva aquilo que a gente acabou de conversar. Ninguém faz manutenção. A manutenção que faz é a mínima possível. É aquela manutenção que faz para não deixar vazar. A manutenção que faz para não deixar vazar, ela acaba levando o parque de botijões no Paraguai, e aí existem números públicos. Existe uma matéria que é antiga, acho que 2022, 2023, que fala que 12% do mercado dos botijões, do parque de botijões paraguaios, estava em condições de uso, ou seja, não era elegível para a qualificação. Esse número é alarmante, né? 12 estavam bons, né? Vamos dizer assim. E em números, né, em conversas que a gente tem, assim, o estimativo atual é que 80% do parque do Paraguai esteja elegível para a requalificação. Então, é aquela história. A gente sabe que o botijão não vence, o botijão não acaba. Sim. Elegível para a requalificação. É botijão e já deveria ter sido requalificado. Algo que não acontece no Brasil, justamente pela obrigação de fazer, que as empresas têm, cada um com sua marca. Então, isso é o primeiro sintoma do que acontece. O outro sintoma que acontece é o enchimento fracionado. E aí, vamos lá.
Dentro do sistema que eles têm de enchimento fracionado, o enchimento fracionado pode ser feito nas estações de serviço, que são os postos de gasolina. Existe um lugar separado, existe um surtidor, ou seja, aquele provedor então, que tem 2 maquininhas. Você pode ter a oportunidade de ver. Sim. Uhum. Seria interessante, de repente, botar uma foto agora. A gente pode colocar já. De colocar na edição. O que é? Então, o surtidor que faz o abastecimento do carro, como se fosse aquele do posto de gasolina aqui no Brasil, faz o abastecimento do carro. E um que faz o abastecimento do botijão, que é uma caixa, que dentro da teoria é algo razoável. Vamos lá, é uma caixa que tem uma válvula de segurança, tem uma válvula de sobreenchimento dentro da caixa. Coloca na caixa, faz abastecimento. Da mesma forma, abastece qualquer um abastece, então a gente volta àquela história. Qual é a garantia de que um frentista desse aí vai abastecer um botijão que já está elegível para requalificação nenhuma, zero. Né? Isso pra gente é muito ruim. E além do que, a gente sabe que quando o cara coloca menos, cada vez que ele faz muitos reabastecimentos, vai colocando no fracionado, ou seja, ele quer colocar em botijão de 10 quilos, que é o padrão no Paraguai, né? O 13 quilos é mais na fronteira, e o botijão P10, que é o mais utilizado no centro do Paraguai, na capital, a gente vai colocar lá 3 quilos, 4 quilos, né? O que dá. E aí você aumenta o número de vezes que você requalifica, você tem problemas mais com a válvula, e aí você tem uma série de problemas técnicos, que com certeza você já deve ter falado disso em seu podcast em algum outro momento, que faz com que a operação acaba desgastando mais o material da maneira que necessitaria mais manutenção, que não é feita. Então, isso é a teoria. Na prática, o que acontece é que a pessoa chega com um botijão e o frentista vem com um adaptador para aquele surtidor, né, aquela mangueira que abastece carro, e enche o botijão. De uma maneira bastante precária, de uma maneira que um botijão que não tem uma válvula de sobreenchimento, um botijão que você não tem a menor possibilidade de saber quanto entrou de GLP ali da maneira correta, né? Ah, não, a bomba diz, mas a gente sabe que bomba, né? Pode falhar. Pode falhar. Então, toda essa maneira como é feita esse enchimento fracionado que acaba fazendo, ele, além da operação ser perigosa, além da operação ser ruim, ela é prejudicada pela maneira precária com que ela é feita. Então, isso aí é um problema. A gente sempre comenta. A gente sabe que, como a gente viu lá, essa regulação foi feita em 2005. Foi uma coisa top-down, né? Foi feita pelo governo. O regulador paraguaio não gosta da ideia, mas ele cumpre a norma, ele cumpre a regulação para poder atender um projeto, uma lei, né? Um decreto feito pelo executivo. Então, essa é a maneira como que é feito. Então, assim, nós sabemos, é a melhor maneira que eles têm para fazer, é a maneira que eles acham razoável, é a maneira que o povo paraguaio elegeu para fazer, mas nós respeitamos isso de uma forma absoluta, mas existem práticas melhores. A gente sabe que existem práticas melhores, a gente sabe que a melhor maneira é o enchimento em base, o enchimento mais seguro, é a manutenção da marca, é o respeito, né, da marca para a gente poder, cada empresa responsável pela marca pode requalificar. Então, tudo isso é colocado de uma forma muito respeitosa, que a gente vê que é uma maneira que o mercado pode evoluir bastante, o mercado paraguaio. Legal. O botijão paraguaio mesmo, né? O que é utilizado lá. O de 10 quilos. O de 10 quilos, ele tem uma válvula de alívio de pressão, né? Diferente do modelo brasileiro. O modelo brasileiro ele tem plug fusível, né? E o que a gente também percebeu lá, e você comentou agora também, que apesar da legislação prever que o botijão deles, que se encher demais, a válvula de segurança abre e não acontece um acidente mais grave naquele momento, acaba que o próprio algumas empresas acabam colocando, algumas pessoas até, né, acabam usando adaptadores, né? Como você comentou, usa o adaptador para poder encher um outro botijão que não tem válvula, que não tem a válvula de segurança, que tem um plug fusível. Exatamente. Né? Então, isso acaba gerando um risco a mais para a operação em si e para a sociedade, né, que está ali ao redor, que está dentro desse processo. E como é que você acabou comentando já um pouco sobre isso no final da sua fala agora, mas reforça um pouco
mais assim, o que, que as autoridades paraguaias falam sobre isso? O que, que, por exemplo, a ANP, entre aspas, né, do Paraguai, o Departamento de Combustíveis, né, do Paraguai, o que, que eles pensam com relação a isso, né? Qual é a relação deles com relação a isso? Como é o law enforcement, né? Tem fiscalização sobre isso, né? Eles conseguem ir até o local e fazer inspeções, fiscalizações. Eles têm previsão de multas para poder aplicar no mercado, para poder manter o mercado regulado de acordo com o que está escrito na legislação. Como é que funciona mais ou menos esse processo lá? Olha, a ANP deles é a diretoria de combustíveis, né, e dentro da diretoria de combustível tem uma seção, né, uma diretoria de GLP, e nós estávamos juntos na nossa conversa com os diretores. Sabemos que eles não aprovam esse tipo de... Eles querem mudar, eles querem conseguir saídas para mudar isso, né? Estão buscando implementar mais a utilização do GLP automotivo para que os postos de gasolina possam efetivamente utilizar, né, os abastecedores dele com abastecimento de carro. Eles querem implementar essa indústria, melhorar essa indústria de GLP automotivo para justamente tentar mudar um pouquinho essa mentalidade de abastecimento fracionado. Eles não gostam muito, mas, como eu tinha comentado antes, é um decreto presidencial, tem que cumprir, a gente vai cumprir, como qualquer né, legislador que recebe uma ordem executiva, ele vai cumprir, ele vai regular da maneira que ele pode. Então ele regula da maneira que ele pode, que o abastecimento tem que ser feito dentro daquela caixinha, e quando o abastecimento não é feito naquela caixinha, quando é feito com adaptador, o estabelecimento é multado e até fechado. Então por exemplo, durante a fiscalização, o fiscal chega no posto de gasolina, vem cá, deixa eu ver teu bolso aí, porque é onde o frentista tem aquele adaptador. Então, se o cara achar um adaptador daquele, ele automaticamente já fecha o posto, já coloca a multa e aquele posto deixa de funcionar. Mas a gente sabe que a fiscalização, quando você coloca muitos, vamos dizer assim, entes fiscalizados dentro do mercado, a fiscalização é muito complexa, ela é muito cara. E possibilidade de falha, né? E muitas possibilidades de falha. Exatamente, é muita possibilidade de falha. Então a dificuldade de fiscalização é grande. Então, como qualquer órgão fiscalizador, qualquer país, né, o governo tem limitações, né? Isso aí o Brasil tem, a Argentina tem, o Paraguai tem, o Chile tem, o México, todo mundo tem limitação. E eles não conseguem, né, fiscalizar a ponto, né, de conseguir coibir todas essas atuações. Eles têm as leis, têm as multas, tem o fechamento do estabelecimento, mas é complexo, né? A gente entende que a situação é complexa. Eles querem realmente melhorar isso de alguma forma, né? Tentando conseguir soluções, conversamos sobre isso. A ideia é que esse ano a gente tente conseguir fazer um fórum de regulação no Paraguai, justamente para discutir esses pontos, para ver se a gente consegue apoiar desde a IGLP o mercado paraguaio. Eu entendo que o mercado brasileiro é um grande exemplo, que o Código de Autorregulamentação de 1996 funcionaria perfeitamente para o mercado paraguaio, para ser um pontapé para uma mudança, mas tudo depende da vontade, tanto das empresas, como da vontade do governo, como a vontade do regulador. A gente está para ajudar, para mostrar os caminhos, ver que decisões que eles têm a tomar. Mas é difícil, não é fácil fiscalizar tudo isso aí, e a quantidade de falhas é grande. E aí você pode ver, pelo exemplo, que ele deu para a gente, né? O diretor-geral de combustível, ele presenciou um acidente, e acabou tendo que fazer a investigação de um botijão que teve um problema, né? Teve um incêndio causado pelo botijão, e o botijão tinha uma marca no botijão, estava pintado de outra marca, e tinha sido enchido por uma terceira marca. Então, vamos lá. Quem é o responsável? Quem é o responsável? Como responsabilizar criminalmente, civilmente? Como responsabilizar a empresa? Não tem. Assim, eu tenho uma marca de pintado na outra cor e enchido por um terceiro. Então, nós temos 3 marcas aí envolvidas. Quem é o dono? Né? Não tem dono. E não conseguiram responsabilizar ninguém nesse caso. não conseguiram responsabilizar ninguém. Então, é muito complexo. É bastante complexo mesmo, né? Você comentou também que a legislação que permite o enchimento fracionado, ela é de 2005, né? Então tem aí, deve completar agora 20 anos já utilizando o fracionado. De alguma forma, isso aumentou o acesso da população ao GLP? Isso mudou a matriz energética? Como é hoje a matriz energética do Paraguai, né? Como é que funciona isso hoje lá? Marcelo, isso aí, se você olhar dentro do que era a matriz energética paraguaia em 2005 para o que é hoje, ela mudou muito pouco.
Então, estamos falando em algo em torno de 45%, 46% de biomassa é utilizada na matriz energética do Paraguai. Madeira, carvão, lixo, lenha, carvão, que seja. Então, 46%. É um número muito grande. É um número absurdo, né? Uhum. E o fracionado não resolveu esse problema, né? O abastecimento OEM, que a gente chama, qualquer marca, não resolveu esse problema. Então, você não vai resolver o problema criando outros problemas. A gente não consegue resolver um problema colocando outro problema em cima da mesa. A gente vai ter que tirar, a gente vai ter que resolver o problema, a gente vai ter que manter o mercado regulado. Vamos atacar o problema que existe. O problema que existe hoje, 46% da matriz energética paraguaia é biomassa. Isso não mudou nada. Então, assim, e outro que é interessante, o preço não barateou. Você não diminuiu o preço. Não pelo modelo de regulação que eles adotaram. Existem outras práticas no mercado paraguaio que acabaram reduzindo o preço de certa forma. Mas não foi o fracionado e não foi o M. Existe um operador único no mercado que é estatal, que acaba operando de uma forma que ele controla o preço, ele subsidia o preço e controla o preço, e aí você obriga o mercado a acompanhar, de certa forma. Mas o preço é livre, não é controlado. Então, assim, só um operador grande no mercado fazendo esse tipo de operação, ele acaba, né, manobrando no mercado. Mas não tem nada a ver com fracionado. Não tem absolutamente nada a ver com o enchimento AM. O enchimento AM e o fracionado não mexeram no preço. Não mexeram no preço. E até mais. Se você olhar individualmente, o enchimento fracionado é mais caro do que você comprar um botijão cheio. Sim. Né, quilo por quilo é mais caro. Então a pessoa está pagando mais caro. Ela paga menos o ticket médio, mas o valor do gás é mais caro. Isso aqui tem que ser compreendido. A gente quer diminuir o ticket médio. Ok, tem outras soluções para diminuir o ticket médio. Não precisa parcelar e outros. Tem que parcelar, enfim, tem embalagens menores que nós temos no Brasil. Tem outras soluções. As soluções no Brasil já existem. Nós temos embalagem de 5 kg, tem embalagem de 7, tem embalagem de 8 kg, tem embalagem de 10 kg, tem embalagem de 13 kg, tem várias embalagens. A solução já existe. Então, se a solução é essa de, não, vamos baixar o ticket médio, tem outra solução. Não precisa ser fracionar, você não precisa nem encher o AM. Então, mas não melhorou. Então, a resposta objetiva à sua pergunta: não melhorou e não melhorou a condição da matriz energética em prol de um energético mais sustentável do que a biomassa que eles usam na matriz energética. Sim. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, Fabrício, é sobre programas de auxílio à população. O Paraguai, ele tem um programa de auxílio à população para poder adquirir o produto? Não, ele não tem um programa de auxílio à população. Talvez isso fosse reduzir a biomassa. Exatamente, isso aí fosse reduzir o uso da biomassa. Hoje em dia, programas de auxílio à população, nós temos hoje na Argentina, que é o Programa Hogar, temos no Peru, temos no Brasil, que acho que é o standard que nós temos na América Latina, e temos na Colômbia. No Equador, o GLP é 100% subsidiado, uma decisão do governo, e na Bolívia também tem um subsídio grande. Mas acesso à população, programas separados não temos. No Paraguai não existe. Talvez essa seja uma solução, a adoção de um programa desse tipo, para melhorar. Eles têm, assim, um programa, vamos colocar que não tem, que é, inclusive, pior. Né? Vamos dizer assim, é pior do que a solução que eles têm. Eles têm um caminhão, granel, que faz abastecimento volante. Isso é o pior dos mundos, né? É o abastecimento fracionado volante. Né? Então, eles com esse caminhão fracionado, eles fazem um fracionado, né? Com esse caminhão de granel que eles fazem, que eles rodam a cidade, tem uma empresa estatal roda o país, fazendo abastecimento em determinadas localidades, com um preço bastante subsidiado para os botijões. Mas isso não é um programa. O alcance é muito curto, pequeno, né? O alcance é pequeno, e você não atende toda a população, tanto é que o consumo de biomassa continua alto, você não atende toda a população, e eu diria que isso é um programa muito mais populista, né, que traz muito mais insegurança, muito mais insegurança, porque aí se você está colocando aí, se o fracionado já é mal feito, imagina um fracionado feito embaixo de um transformador, que tem uma foto. Tem várias fotos um caminhão granel fazendo abastecimento para a população em áreas rurais, em áreas mais pobres, embaixo de um transformador. Maravilha, né? Espetacular. E assim, muita gente me pergunta, mas Marcelo, no Paraguai já está usando já faz tempo, já tem 20 anos e não acontece nenhum acidente. Mas o fato é que também o volume deles é muito baixo, né? O volume deles é baixo, então o fato é que tá numa condição de grave iminente risco, pode acontecer a qualquer momento. Exatamente. Né? Então, assim, acidente, eu trabalhei muitos anos em aviação,
A gente trabalha com gerenciamento de risco operacional. Então, quando você faz uma análise de risco, você coloca a gravidade e a frequência com que aquilo acontece. Então, se você tem alguma coisa que é muito grave, com uma frequência muito baixa, dependendo do momento, você aceita aquela análise, você gerencia, você aceita aquela matriz, aquele risco, porque a quantidade de vezes que você acontece é muito baixa. Então, vamos ao caso do Paraguai. O Paraguai vende 90 mil toneladas ano. Isso não é consumo nem de São Paulo. São Paulo cidade. Cidade, né? Grande São Paulo. Isso é o consumo do Paraguai o inteiro. Então a gente não pode dizer assim, não tem acidente. Não tem acidente porque não tem volume. Não tem volume. Se a gente colocar volume, a coisa muda. Então assim, e a gente precisa, sabe, além de acidente, a gente tem que trabalhar qualidade de serviço, a chance de fraude é grande. Então, tudo isso tem que ser avaliado quando você começa a falar desse tipo de operação dentro do mercado. A chance de fraude é gigante. A chance de fazer do consumidor comprar algo e não receber aquilo que está comprando é gigante. Então, a gente precisa olhar isso com carinho e pensar melhor. Legal. Uma outra pergunta que eu tinha, na verdade, uma pergunta de fechamento. Tu já respondeste várias vezes essa pergunta durante esse podcast, mas assim, para te fazer um resumo geral. O modelo paraguaio é benchmarking para o Brasil? É um modelo a ser seguido pelo Brasil? O que você pensa com relação a isso? De jeito nenhum. O modelo paraguaio, na verdade, eu diria o contrário. Né? Eu diria que hoje o modelo brasileiro e o modelo chileno são os modelos que são os benchmarks para a região. Mas uma vez mais, cada país tem a sua vantagem e desvantagem, cada país tem uma coisa boa, tem assim, a Operação Granel, que é no México, que é super difundida, todo apartamento tem um granelzinho, tem um tanquezinho de granel, cada país tem a sua grande vantagem, né? A maneira com que o GLP é vendido, a maneira como ele chega à população, o alcance, cada país tem vantagem e desvantagem, não existe... Né? Sem dúvida. Não existe nada, não, esse aqui é o melhor mercado e não tem nada que possa melhorar, todo mercado pode melhorar, absolutamente todo. Então, e assim, o Paraguai, ele não pode ser um benchmark para o Brasil. Ele não pode ser um benchmark para o Brasil, porque se você diz para mim que você aceita, então são números extraoficiais, mas se você aceita que 80% do seu parque de botijões está elegível para requalificação, você não é uma agência reguladora. Sim. Você não pode aceitar uma coisa dessa. Não pode achar que isso seja normal, né? Normal. Não é normal. Então, assim, não pode ser benchmark pra gente. Não tem como ser benchmark um modelo desse. Né? Eu acho que, assim, eles querem crescer, eles querem mudar e eles estão estudando a maneira, porque hoje eles já estão colocados... Assim, se a gente fizer um paralelo, né? Se você chegar hoje no Equador, que o botijão custa $6. Ponto. $6 custa o botijão, é subsidiado, $6. Vamos acabar com o subsídio. Não é assim. Existe, é uma armadilha. É uma transição, tem que ser uma transição. Não, né? É uma armadilha. Como é que você sai disso? Você não sai disso. Então, essa transição é complexa. Né? Sim, complexa. É complexa padrão assim. Vamos fazer um paralelo absurdo. Alguém chega assim, vamos acabar com o Bolsa Família. Meu Deus. Meu Deus. É assim, é uma coisa assim. Então, a transição é longa e difícil, não é fácil. É difícil sair do modelo. O modelo que você já tem uma expectativa, já tem uma previsão de preços, que o preço sempre... A IGLP não trata de preço, mas o preço faz parte de todo o contexto, da decisão regulatória. Então, mas respondendo diretamente a sua pergunta, não. A gente não tem que olhar para o Paraguai como um benchmark. A gente não pode olhar para o Paraguai como benchmark. Eles têm que olhar para a gente como benchmark. Essa é a verdade. E eles têm feito isso. Eles fazem isso. Eles olham para a gente como benchmark. Nós somos benchmark para o Paraguai. Mas a mudança é complexa. Então, eles querem mudar. A gente, justamente como a IGLP, como associação, a gente vai ajudar, a gente vai fazer o que a gente pode para tentar ajudar essa evolução. Mas, assim, respeitando absolutamente a vontade deles. Né? Exato, perfeito. Absolutamente. Que a gente entende e a gente respeita e a gente aceita. E nós temos associados paraguaios e a gente está sempre discutindo esses assuntos e é importante a gente debater. A gente tem que debater o assunto. A gente não pode esconder o assunto porque a gente não gosta. A gente tem que debater. O assunto tem que ser debatido. E vamos debater de forma direta, de forma clara, de forma racional, mostrando as coisas boas, mostrando as coisas ruins, mostrando os perigos que é a qualidade do serviço ruim que a população tem por causa de algumas práticas que são feitas. Seja ela fracionada, OM. E aí, vamos voltar de novo às nossas fotografias que a gente colocou aqui dos botijões
de países que não respeitam a marca e abastecem fracionado. É a qualidade do serviço que vai prestar. Então, quem está escutando agora, quem está vendo nosso podcast, vai ver aquilo ali, olhar aquela foto, assim, eu quero comprar um botijão daquele para mim, eu quero colocar um botijão daquele na minha casa, para minha esposa usar, para minha mãe usar, para minha filha usar. É isso que a gente quer. Eu confio naquilo. Não é só o aspecto de manutenção é muito importante, o aspecto de segurança é muito importante, mas tem também a questão da apresentação, tá dentro da cozinha, né, do consumidor, né? Pois é muito complexo isso. Então, assim, é difícil você aceitar isso, você olhar aquilo, não, aquilo ali não parece que tá seguro, não parece que tá aquilo bom. Aquilo ali é seguro. Difícil achar isso seguro. Então, assim, é mais nesse sentido. Então, a gente tem que olhar os mercados, todos os mercados a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para todos eles e com tranquilidade, com firmeza, mas com racionalidade, ver o que é bom, o que não é bom, ver o que funciona. Olha o que eles estão oferecendo, olha a qualidade do serviço que eles oferecem. A gente vai piorar? Assim, eu acho que a gente pode e deve mudar se a gente precisar. Mas não para precarizar o sistema. Sim, sem dúvida. A gente vai mudar para precarizar, a gente vai mudar para pior. É isso que a gente faz. Mudar para melhor é sempre ótimo. Se a gente conseguir uma solução que melhore, é maravilhoso. Mas a gente quer mudar para precarizar o sistema, para piorar o serviço para o consumidor. Sim. Porque a gente está preocupado que o preço está caro. Eu acho que a gente precisa primeiro pensar qualidade, segurança. Baseado nisso, vamos olhar. Aí vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar o mercado de uma forma racional, de uma forma positiva. Legal. Ótimo. Muito boa a nossa conversa de hoje aqui. O pessoal vai acompanhar aqui também no nosso podcast. Estamos caminhando para o final. Queria que você desse as últimas palavras com relação ao mercado, com relação ao que a gente conversou hoje aqui. E no final já aproveita para convidar a nossa audiência aí para o congresso da IGLP desse ano, né? Claro. Já fala a data, já fala a inscrição. No futuro a gente vai botar o link, né? Quando já estiver disponível. Bom, primeiro, Marcelo, muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que é importante para a IGLP, uma associação do setor, uma associação da indústria, mostrar o nosso trabalho, mostrar o que nós estamos fazendo, mostrar o que a gente tem feito na América Latina, participado de congressos, conversado com reguladores, conversado com políticos, com os ministérios, justamente para tentar compartilhar as boas práticas, melhorar esse intercâmbio, aumentar a sinergia do setor para melhorar o mercado. O que a gente quer é isso. O GLP é um combustível limpo, é um combustível de transição. Toda essa conversa que diz que não, que o GLP é fóssil, ele tem que sair, não. O GLP tem muito a oferecer ainda dentro da América Latina. Uma região que 90 milhões de pessoas ainda cozinham com lenha. Quando a gente fala de lenha, biomassa é o que há de pior. Não estamos falando de lenha, estamos falando de madeira, estamos falando de lenha catada, madeira de construção, madeira com resíduo químico, madeira com plástico. É o que há de pior. Isso aí, você coloca isso dentro daquelas pessoas mais pobres, uma população mais vulnerável, dentro da cozinha que afeta criança, afeta mulheres. Então, assim, é uma situação muito perversa. A gente tem que tratar isso. E o GLP é o combustível para isso, para transicionar disso para uma energia mais limpa. Então, a gente tem que ter isso muito claro dentro da nossa matriz energética latino-americana. Então, o GLP é fundamental para essa transição energética. Então, dentro dessa visão que a gente tem como associação, de promover o GLP como combustível de transição, como combustível limpo, para acabar com a pobreza energética na América Latina, que está afetando milhares de pessoas, a gente quer sempre melhorar. Então, nós como associação estamos buscando isso em todos os países, buscando melhorar, buscando compartilhar boas práticas, e esse intercâmbio que faz a nossa base, né, de trabalho e melhorar a indústria de uma forma geral. Então, essa é a grande função. Então, a IGLP está aí. Então, para isso, esse podcast ele é fundamental para a gente poder divulgar esse trabalho. Todo ano a gente faz o nosso congresso. É o maior evento da América Latina de GLP. A gente sempre gosta de convidar as pessoas, a gente divulga isso. E esse ano, uma vez mais, o nosso congresso vai ser feito junto com a Associação Mundial, no mês de setembro, no Rio de Janeiro, na semana de 22 a 25 de setembro. Vamos, como eu disse, né, as inscrições abrem em abril, na primeira semana de abril. Tem ingresso para todos os bolsos, tem aquela pessoa que quer participar do evento inteiro, participar dos eventos sociais, participar das palestras. Tem a pessoa que quer participar de um dia, o Latin American Day também tem. E tem a pessoa que quer visitar a feira, ou seja, tem vários tipos de ingressos. A gente
convida que as pessoas vá, participem, eu acho que vai ser muito legal. A gente vai ver novidade. Aquele revendedor que trabalha a vida inteira com gás, vendendo gás, ele vai nesse congresso, ele vai ver novidade, vai ver botijões diferentes, vai ver materiais diferentes, vai ver sistemas de telemetria, botijões inteligentes, coisas modernas. Abrir a mente até, né? Abrir a mente para o negócio, porque para mostrar justamente que essa ideia de que, a indústria de LP não inova. Não, a gente inova muito. A gente inova muito. A gente tá super na frente de inovação. Vai lá e vai curtir essa visita e prestigiar o nosso evento em setembro. Então, é isso que todos participem. A gente quer que uma participação. O bom de evento é ver ele cheio. Né? A gente gosta de evento cheio. Feira cheia, né? Quando tiver 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000, melhor ainda. A gente quer que vá. Então, participe do nosso evento. A IGLP, né, tem o nosso site, iglp.org. Tem muita informação lá. A gente disponibiliza muito material sobre pobreza energética, benchmarks de segurança. Então tem coisas importantes no nosso site. A gente tem um news semanal, toda quinta-feira às 3 horas da tarde, exatamente, hoje saiu às 3 horas da tarde legal. De novo. Toda quinta-feira sai o nosso news, então entra no site, se registra para receber o nosso boletim semanal de notícias. Legal, vamos colocar agora lá no... Vamos colocar, coloca o link lá para a gente poder, para a pessoa se registrar e entrar, né? E receber notícias do setor, saber o que está acontecendo, saber a novidade. Eu acho que é muito importante. Então, e é para isso que a gente está, para poder criar isso tudo, gerar toda essa sinergia que eu falei, essa palavra acho que é muito importante, eu falei ela várias vezes. Para a gente melhorar a indústria de uma forma geral. E é isso, muito obrigado. Legal. E que participe do nosso evento sempre que a gente puder. Aí. Valeu. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por esse dia, pelas respostas, pelo conhecimento, tudo aquilo que a gente apresentou. E obrigado você também pela audiência aqui no nosso podcast. Espero que tenha gostado, acho que foi um view aí da América Latina, dos países, como é que funciona, e também o evento que nós vamos ter aí, do Congresso da IGLP. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado, hein? Tchau, tchau.